Alô, boa noite a todos. Na semana passada, nós falamos sobre educação infantil. Nosso tema foi sobre Kids 1, 2 e 3. E hoje nós vamos falar muito sobre um tema que é do ensino fundamental 1. Nós estamos fazendo agora a transição. Olha, semana passada nós falamos sobre educação infantil. Hoje nós vamos falar sobre educação, sobre ensino fundamental 1, a primeira parte do ensino fundamental. E como o primeiro ano do ensino fundamental, ele é um ano que gera muitas dúvidas, que as pessoas geralmente têm muitas dúvidas, nós dividimos. Hoje, dia 8, nós vamos falar especificamente sobre o primeiro ano do ensino fundamental, que é a antiga alfabetização. Nós vamos falar, tenho medo de que meu filho seja alfabetizado de forma errada. Tenho medo de que meu filho seja alfabetizado de forma errada. Então, nós vamos tratar bastante sobre esse assunto, porque muitas vezes chegam pais falando comigo assim, Alexandre, o meu filho criou um trauma, meu filho criou um bloqueio lá na alfabetização, e tudo isso que está acontecendo agora é por conta da alfabetização. E realmente isso acontece, tá? A criança realmente pode ficar bloqueada ou criar crenças que ela vai levar para o resto da vida. E a gente não quer que aconteça isso com o seu bebezinho, ok? Então, falando especificamente para o público, para os pais de crianças que vão fazer o ensino fundamental 1, o primeiro ano do ensino fundamental 1 em 2023, para quem não sabe ainda, o primeiro ano do ensino fundamental 1 é a antiga alfabetização, tá? Primeiro detalhe, para você se matricular na alfabetização em 2023, para que seu filho esteja matriculado na alfabetização, vou chamar de alfabetização, tá ok? Então, assim, quem está chegando atrasado e tal, não fique me corrigindo, por favor. Eu vou chamar de alfabetização para a gente ir mais tranquilo, mais fluido. Mas sabe que a alfabetização é o primeiro ano do ensino fundamental. Para você fazer a alfabetização em 2023, o seu filho obrigatoriamente tem que ter 6 anos até 31 de março de 2023. Alexandre, ele faz aniversário dia 1º de abril. Ele não pode ir para o primeiro ano. Ele faz dia 2 de abril. Não pode ir. É 31 de março, é a data de corte. Então, essa é uma notícia que alguns pais, às vezes, não sabem, né? E ficam aí um pouco perdidos. A não ser que ele já venha, já tenha feito maternal e tal, então ele esteja antes da lei, aí você pode dar seguimento aos estudos, a gente não pode reter, a gente pode reter nenhuma criança. Mas se a criança for entrar numa escola nova, por exemplo, está chegando agora para o São João Batista, o São João Batista só vai poder receber se seu filho fizer 6 anos até 31 de março. Então, primeiro, como vou escolher bem a alfabetização? Porque existem métodos diferentes de se alfabetizar. Então, qual o método, Alexandre, que eu devo escolher? Eu devo acreditar no método ou na professora? Porque há escolas que têm professores que alfabetizam há 30 anos, alfabetizam há mais de 30 anos. E aí já não é mais a escola, é a professora. Então eu vou acreditar no método ou na professora? Como saber se o método utilizado ele está errado ou ultrapassado? Né? Errado é muito forte, errado entre aspas, mas está ultrapassado. E por que alfabetizar no São João Batista e não alfabetizar em outro colégio? Então essas são algumas das dores que os pais podem sentir, sendo que eu acho que a maior dor é a dificuldade de saber qual método que vai se utilizar. E aí eles começam com a expectativa, com as seguintes expectativas. Alexandre, meu filho está super empolgado para aprender a ler e escrever, ou já está lendo alguma coisa, já está escrevendo, porque hoje em dia, quando as crianças terminam lá o maternal 3, né, a educação infantil 3, que aqui se chama de Kids 3, né, que eles têm 5 aninhos, eles já estão lendo e escrevendo. Muitas das vezes eles já estão lendo e escrevendo algumas coisas. E elas estão super empolgadas para melhorar essa questão no primeiro ano. Então os pais, meu filho está louco para aprender a ler e escrever. Como a escola pretende atender a essa expectativa? Então essa é uma dor dos pais também. Uma outra dor é, meu filho, ele vai conseguir, vocês vão conseguir tomar diariamente a leitura do meu filho? O meu filho vai ter prioridade para a gente saber, para a gente sanar ali os erros de leitura que ele tem,
ou saber se ele está compreendendo bem o que ele está lendo. Essa é uma outra questão que os pais se preocupam muito. E essa aqui até é engraçada, mas tudo que eu estou falando são dúvidas dos pais, tá? São coisas dos pais, são questionamentos dos pais. É verdade, Alexandre, que a partir da alfa as crianças não brincam mais, pelo fato de entrar no ensino fundamental, sair da educação infantil e entrar no ensino fundamental, as crianças não brincam mais. Haverá uma mudança drástica da educação infantil para o ensino fundamental. Então nós vamos nos basear nessas dores e vamos dar 3 pilares para que vocês tenham essas dores sanadas. E aqui no São João Batista é o seguinte, quais são os pilares que nós vamos dar? O primeiro pilar é o comprometimento. Vocês têm a minha palavra, não só a minha, que sou o diretor da escola, sou um dos coordenadores e diretor da escola, né? Juntamente com a coordenação da professora Nébia, da professora Renata, que estão à frente também desse segmento, de que coordenação, direção e toda a comunidade de São João Batista, ela tem o comprometimento com seu filho de tirar essas expectativas, de suprir essas expectativas que as crianças têm em ler e escrever. Então, primeira coisa que você tem que avaliar numa escola, a escola que eu estou levando lá para o meu filho, tem o comprometimento, eles estão comprometidos em sanar essa sagacidade, essa vontade que meu filho tem de ler e escrever? Então, primeiro pilar seria comprometimento. O segundo pilar é a questão da leitura. Então, nosso pilar é: acompanharemos individualmente a leitura e a compreensão textual de cada aluno. Nossas turmas, como eu já disse na live anterior, elas são bem reduzidas. Nós não temos aquelas turmas gigantes de 30, 35, 40 alunos, e nem é nossa vontade fazer isso. Vamos supor que essa live aqui, as pessoas amanhã venham aqui e matriculem 40 alunos numa turma do ensino do Fundamental 1. Nós não teremos essa turma de 40 alunos. Primeiro, que não é da nossa vontade, vai contra a vontade da direção do colégio. Segundo, que a franquia nos impede de ter uma turma dessa. Então, aqui no colégio, sempre a nossa turma vai ser muito pequena, vai ser sempre com um número muito baixo de alunos. E isso nos permite o quê? Nos permite que a professora possa fazer um acompanhamento detalhado da leitura de cada um dos nossos alunos. E não só da leitura, porque às vezes a criança está lendo, mas não está compreendendo o que está falando, não está havendo uma compreensão textual do que ela está falando. E isso nós vamos abordar daqui a pouco, e isso é importante que a professora saiba. Então, nosso segundo comprometimento é acompanhar individualmente a leitura e a compreensão textual. Então, comprometimento com o crescimento da criança, com a leitura e com a escrita, o acompanhamento individualizado, e o terceiro pilar, que é tratar a criança como criança. Não é porque a criança fez 6 aninhos de idade e passou para o primeiro ano do ensino fundamental que ela virou um adulto, né? Que ela vai ter que fazer coisas de adulto. Não, muito pelo contrário. Aqui no colégio, as crianças no início do ano letivo, inclusive, elas têm horário de recreio estendido. Por quê? Elas se comportam como se fossem crianças ainda. Então, ela tem o horário do recreio dela estendido. Aí a tia vai explicando para ela devagarzinho que o horário diminuiu um pouquinho, que já trocou o sinal. Mas tudo no tempo, tudo no time da criança. Para que não haja aquela pressão em cima do educando e ele fique lá meio desesperado porque trocou o segmento. As professoras têm essa sensibilidade. Não só as professoras, como as coordenadoras têm essa sensibilidade de fazer esse time bem devagar. Até que, com o tempo, isso vai se ajustando, isso vai maturando, e ele consegue compreender que ele tem um horário um pouco menor de intervalo do que as crianças da educação infantil. Tá certo? Então, vamos reforçar os 3 pilares que você tem que buscar numa escola. Comprometimento com a vontade de aprender do seu filho, comprometimento em alguém que tome a leitura e a compreensão textual do seu filho, tá? E o terceiro pilar, o seu filho deve continuar a ser tratado como criança, porque ele é uma criança de 6 anos, ok? Agora nós separamos aqui algumas perguntas que são pertinentes ao tema, né? E nós vamos dar algumas respostas. E vocês podem ir colocando algumas perguntas também, que nossa equipe vai separando aqui, e as que der tempo a gente vai respondendo também. Tranquilo?
Então, a primeira pergunta que aparece aqui para a gente é o seguinte: meu filho não foi aluno do São João Batista na educação infantil. Ele vai conseguir ser alfabetizado? Sim, com toda certeza. Por quê? Lá na educação infantil, a gente faz tudo de forma muito lúdica, muito encantadora, né? E na alfabetização também não é diferente. A gente continua fazendo tudo de forma muito encantadora e muito lúdica e divertida. Para quê? Para que a leitura e a escrita vá entrando na criança de forma muito, muito prazerosa, muito devagarzinho, né? Então, assim, seu filho fez educação infantil em qualquer outro lugar e quer vir para a educação infantil do São João Batista, ele não vai ter problema nenhum. Por quê? Primeiro, nós estamos comprometidos com o ensino dele. Segundo, ele vai estar numa sala muito reduzida, com um número muito reduzido de alunos. E terceiro, vai ser tudo ensinado de forma muito lúdica e divertida, porque tem que lembrar que ele é uma criança. Então, com toda certeza, seu filho pode vir para o São João Batista, que ele não vai ter problema nenhum. Vamos entrar na pergunta propriamente dita, né? Que as pessoas sempre nos perguntam: qual é o método de alfabetização utilizado no São João Batista? Nós utilizamos uma mescla, nós utilizamos, na verdade, dois métodos. A gente utiliza parte do método fonético e parte do método silábico, tá? Isso nos dá um empoderamento, nos dá uma velocidade. Então, o método fonético e o método silábico junto, eles começam a conversar. E um complementa o outro. Observem, antigamente, né, por exemplo, quando eu fui alfabetizado, só existia o método silábico. E eu utilizava um negócio chamado cartilha naquela época, né? Então, tá lá, vovó viu a uva. E a tia, ela ficava presa naquilo ali. Ela só podia me ensinar palavrinhas que tivessem relações com a sílaba V, no caso. Né? Então, a fada... Fala uma frase, né, com F aí, pra gente falar aqui, para dar um exemplo, né? Falei. Fada fofa fez farofa. Só que Nebe mandou falar. Fada fofa fez farofa. A tia ficava presa ao F. Ela só poderia fazer construções que tivessem o F. Agora, fazendo o silábico junto com o fonético e utilizando no meio disso tudo aí, como ferramenta primordial, o letramento. O que é o letramento, pessoal? O letramento nada mais é que você colocar consistência aos métodos. Você pega vários textos, podem ser poemas, podem ser convitinho de aniversário, podem ser trava-língua, como o Nebe acabou de falar, um trava-língua para eu falar aqui agora, podem ser várias músicas, vários textos. Você pega do macro e começa a trabalhar esse macro até você chegar na família silábica. E a criança já começa a escrever isso de forma autônoma. A criança não precisa ficar presa, ela não tem que aprender o processo silábico para ela poder escrever ou para ela poder ler. Ela já começa a ler e escrever antes de ter o processo silábico formado. Isso é uma coisa assim extraordinária. Então a junção dos dois métodos nos facilita com relação a isso. Agora, isso é uma coisa fácil de fazer, Alexandre? Não, não é fácil de fazer. Então o primeiro detalhe, a primeira dica que eu dou a todos vocês é que vocês procurem saber quem vai alfabetizar, né, qual é a professora, no caso, e como a coordenação trabalha em cima de tudo isso. Por quê? É primordial que a alfabetizadora ela faça todo um trabalho do som das palavras, porque ela tem que ter um trabalho... Geralmente, quem alfabetiza é uma pedagoga, né? A gente não deixaria um processo tão importante como esse na mão de uma pessoa que não tivesse pedagogia. Então, aqui no Colégio São João Batista, a pessoa tem, a nossa alfabetizadora, ela é pedagoga. E isso faz total diferença. Por quê? A professora tem que mostrar o processo fonoaudiológico. Palavra difícil essa, né? Fonoaudiológico da palavra. Então, ela tem que fazer com a boca o processo e a criança tem que prestar atenção àquele detalhe. Então, a pessoa vai falar bola. E tem que saber onde a língua vai, como é que fecha, se coça a gargantinha, se não coça a gargantinha. Ou seja, é um processo complexo. Não é uma coisa fácil, não é simplesmente se ensinar a vogal e deixar a criança Deus dará. Não. Tem que haver toda essa formação. Então, a professora,
e a coordenação, eles têm que estar muito comprometidos com o processo para que tudo dê certo lá na frente. Vocês querem ver uma coisa? Nessa fase é muito legal, porque as crianças elas pensam para escrever. Por quê? A professora está falando para ela mostra o som da palavra para ela, por exemplo, bola. E aí a criança faz todo o movimento com a boquinha na hora de escrever. A Nébia está aqui falando que faz o movimento com a boquinha, né? Está aqui me mostrando que faz o movimento com a boquinha. Faz o movimento com a boquinha para escrever. E a criança pensa para escrever também. Tem um exemplo aqui, nós já tivemos uma aluninha, né? Foi em que ano isso, Nébia? Foi na pandemia? Foi na pandemia, né? Antes da pandemia, nós tivemos uma aluninha aqui chamada Ágata. E a menininha chamava-se Ágata. E a turma... foi muito engraçado porque Ágata pode ser A-G-A-T-H-A ou A-G-A-T-A. Ágata, beleza. E foi engraçado que quando fomos escrever o nome as crianças foram escrever o nome dessa aluninha, eles escreveram H-T-A. Ágata. Ou seja, elas pensaram para escrever. Né? Muito bem pensado. E você vai questionar se a criança vai dar errado para essa criança? É óbvio que não. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é aí que se criam os traumas. Porque a professora vai lá e, tipo assim, quer que a criança escreva Ágata com TH. E aí a criança escreveu A-H-T-A e deu errado. E aí você criou um trauma na criança. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que a pessoa que eu vou alfabetizar, a alfabetizadora, ela tem que ser uma maestra no que ela está fazendo. Ela tem que ter muito conhecimento do que ela está fazendo. Além do processo pedagógico, ela tem que ter muita maestria em saber o que aquilo ali vai causar na criança num futuro bem próximo. Tá certo? A outra pergunta que tem aqui é por que vocês optaram por utilizar os dois métodos e não somente um? É o que eu já acabei de falar. Um método complementa o outro. Quando nós tínhamos somente o método silábico, as crianças ficavam muito presas. Elas não poderiam escrever o que elas quisessem. Elas tinham que esperar a construção fala para mim, né? Das consoantes? Não, das famílias silábicas. Elas tinham que esperar a construção da família silábica, a apresentação da família silábica, para que elas pudessem formar frases, para que elas pudessem ler. Agora, com a junção dos dois métodos e com o letramento, né? O letramento é o carro-chefe disso tudo aí, a criança, na verdade, ela não sabe nem a família silábica ainda, mas de forma autônoma, ela ouve e automaticamente ela escreve e lê por repetição aquilo que ela está ouvindo. Do jeitinho dela. Como eu acabei de explicar o caso da Ágata. Né? Daqui a pouco vocês vão perguntar assim, mas Alexandre, eles compreendem o que estão lendo? Calma, vamos chegar lá. Essa é uma pergunta também. Então, por isso que nós optamos por juntar o método silábico com o método fonético. Porque isso dá mais fluidez ao trabalho e de certa forma, tira aquele gesso que existia antigamente de ter que esperar aquela sílaba ser ensinada para poder fazer frase com aquela sílaba. Ok? Agora, olha só. Essa pergunta aqui é muito boa, tá? E nós temos exemplos também. Meu filho está lendo... Olha, preste atenção nessa pergunta. Meu filho está lendo e escrevendo de forma autônoma. Mas ele sabe o que significa estar lendo e escrevendo? Ou seja, o aluno está aqui no São João Batista, ele está aprendendo de forma autônoma pela questão do letramento a ler e escrever, né? Então ele lê e escreve quase todas as palavras já. Mas o pai está preocupado com o seguinte, o meu filho está lendo copo, está lendo xícara, está lendo boneca, mas ele sabe o que significa xícara, copo, boneca? Sim, ele sabe. Por quê? Como eu já falei anteriormente, nossas turmas são muito pequenas, são reduzidas. E aí a professora pode, ao tomar a leitura do seu filho, saber exatamente se está havendo a compreensão textual daquilo que ele está lendo. E aí vai mais um exemplo. As filhas da nossa coordenadora, né, Maria e Júlia, que são nossas alunas aqui, elas estavam outro dia fazendo uma atividade, e aí apareceu na atividade a palavra serra. Nova Friburgo está inserida numa serra, numa região de serra. E aí ela virou para a Nébia e falou assim, ô mãe, mas espera aí, é a serra que o papai usa na carpintaria? Que serra é essa? É a serra que o papai usa na carpintaria? Observe, olha como é que a criança pensa. Ela conhecia a serra de serrar, mas não conhecia a serra de relevo. E aí a Nébia, né, não só a Nébia, as professoras, no caso aconteceu com as filhas da Nébia, mas teve a oportunidade de explicar às crianças
que Serra, nesse caso, tratava-se de uma região montanhosa, como Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis. Então, nós não estamos preocupados somente com a questão da leitura, mas com a questão da interpretação. Como há um número reduzido de alunos em nossas salas, a questão da interpretação é um compromisso nosso com o seu filho. Então, sim, há compreensão do que eles estão lendo. Eles não leem, eles não são, como dizem os adultos, ele não é um analfabeto funcional. Ele está lendo e está entendendo aquilo que ele está lendo. E criança é muito espontâneo, né? Quando ele lê e não entende o que ele está lendo, automaticamente ele fala alguma coisa. E aí o adulto está ali para poder, certamente, cuidar, gerenciar essa fala. Olha só, meu filho vai sair da alfa escrevendo todas as palavras grafadas corretamente? Essa é uma dúvida que a gente tem recorrentemente, não só na alfa, mas no primeiro, no segundo, no terceiro ano acontece isso também, né? Alguns pais muito preocupados. Ah, Alexandre, não Alexandre, né? Mas Néber, Renata, meu filho está trocando tal letra, meu filho está trocando as letras, está comendo letra. Cara, na alfabetização, isso é muito legal de acontecer. Nós não estamos preocupados com isso aqui na alfabetização. Vai acontecer do seu filho escrever família com LH, ao invés de escrever família com LIA no final. E isso é lindo de se ver, porque ele está pensando para escrever. Se você parar e pensar quão complexa é a língua portuguesa, que nós temos aí concurseiros, né? Não sei se tem alguém que é concurseiro me ouvindo falar agora aí, mas nós temos concurseiros fazendo concursos públicos aí dos mais diversos possíveis e tem que estudar essa questão de sílabas em palavras, para escrever palavras com CH, com X, com Z, com S, com cedilha, e não sabem, né? Adultos. Nós estamos falando de crianças de 6 anos. Então, com certeza, não só no São João Batista, mas em qualquer escola que seu filho for, ele vai sair da alfabetização escrevendo errado. E isso vai ser lindo. Por quê? Ele está pensando para escrever, como deu o exemplo da Ágata, por exemplo, que ela escreveu HTA, como ele deu o exemplo da família, que ele vai escrever com LH, ao invés de escrever com LI. Então, isso é lindo, porque ele está pensando. Com o passar do tempo, ele vai ser incentivado a tocar em livros, a ter contato com livros, a ser colocado em um ambiente onde haja leitura, e somente a leitura vai fazer com que ele corrija esse problema num futuro bem próximo. Tá certo? Então, não tem que se estressar com essa questão de meu filho está escrevendo errado, está escrevendo com grafia errada. Isso vai acontecer, não só no São João Batista, como em qualquer lugar que seu filho estiver. Tá? Vai me causar muita estranheza, por exemplo, se seu filho estiver na alfabetização e não escrever uma palavra grafada errada. Isso vai nos causar estranheza. Uma outra pergunta também, essa quase que uma complementa a outra, né? E se meu filho tiver alguma dificuldade com as sílabas mais complexas? Observem, é uma roda é uma bola de neve. Uma coisa vai complementando a outra. Olha só, como as turmas são pequenas, a professora tem a oportunidade de ouvir as crianças. No que ela vai ouvindo, ela vai norteando o que ela vai ensinar. Ela vai meio que preparando a aula a partir das dificuldades da criança. Então, por exemplo, o X, o som do X, é um som muito complexo. Porque, observem vocês, o X, por exemplo, ele tem som de Z. Até boto umas palavrinhas aqui, ó. Dizer, exemplo. Ele tem som de S, externo. Ele tem som de XI, em tax. Ele tem som do próprio X, em xícara. E ele ainda pode ser confundido com CH, em chave. Olha só. Cinco sons diferentes para uma mesma letra. Isso é porque eu estou pensando aqui rapidamente, botei aqui rapidamente. Se for pegar um especialista, ele vai citar muitos outros exemplos. E aí, como é que você quer que uma criancinha de 6 anos saiba fazer toda essa diferenciação? Não tem como isso acontecer. O neocórtex dela não está totalmente formado ainda, e é onde que você guarda as palavras. Então, só a leitura, só a continuidade da leitura que vai fazer com que ela vá assimilando devagarzinho essas palavras e, num futuro bem próximo, ela passe a grafar todas as palavras de forma correta. Então, respondendo melhor a pergunta, se ele tiver dificuldade com as sílabas complexas, nós vamos trabalhar isso. Por quê? A professora vai perceber isso no grupo, vai preparar atividades
contextualizadas para que essa dificuldade, que não seja só do seu filho, mas seja da turma, seja trabalhada de forma específica e isso seja resolvido o mais breve possível. Alexandre, e eu volto a falar, mais uma vez, não necessariamente que seu filho vai sair daqui da alfabetização escrevendo chave com CH. Ele pode escrever chave com X e vai ser lindo. Por quê? Porque ele está pensando para escrever. Tá? Ele pode escrever tax com CSI e vai ser lindo também. Tá? A gente não pode dar errado para uma criança dessa. Por quê? Dar errado nesta fase é você traumatizar a criança. E são esses traumas que eu ouço tantos pais falarem comigo assim: Alexandre, meu filho tem um trauma em língua portuguesa, meu filho tem um trauma em matemática. Então são essas correções erradas, que são feitas de formas errôneas, que traumatizam a criança lá na frente. Tá? Um outro questionamento também, e esse eu ouço falar muito aí, né, as pessoas fazem muito e a gente faz de uma forma bem diferente. E eu gostaria de explicar bem como a gente faz isso. Ao final do ano letivo, vai ter alguma culminância? Vai ter alguma festa? Sim, nós teremos uma festa. Só que a gente não se preocupa, olha só, a criança está terminando um ciclo que é muito importante. Ela acabou de aprender, aprender não, porque ela aprende lá no Kids 3, né? Mas ela acabou de ratificar, ela acabou de confirmar que ela está se tornando uma excelente leitora da língua portuguesa, uma excelente leitora da língua portuguesa também. Excelente que eu digo é com os errinhos que ela vai continuar cometendo, que são normais. Mas nesse momento, então, a gente quer fazer o quê? Nós queremos agradecer por esse momento. Então nossa festa não é aquela festa pomposa, que vai ter apresentações de mágicos, de figurinos, nada disso. Fumaça, estamos falando aqui, fumaças, não, nada disso. Durante o ano letivo, nossos alunos são convidados a escreverem, cada família silábica que é apresentada a eles escrevem um texto e fazem um desenho. Como vocês bem sabem, o São João Batista tem uma gráfica própria. Então, os nossos designers gráficos, eles ilustram o desenho que a criança fez, né? Eles replicam aquilo ali, e eles pegam aquele texto e transformam aquele texto num livro, com as palavras das crianças, com os erros, inclusive, e transformam num texto. Ao final do ano, a gente junta todo esse material e faz um livro. E nessa noite, tudo lindo. Joelma, obrigado, Joelma, tudo lindo e perfeito. Muito obrigado, Joelma. E ao final dessa noite, né, depois das crianças se apresentarem, cantarem em inglês, falarem poema, lerem pedacinhos do livro, fazerem apresentações, ou seja, todo esse processo, eles vão fazer o quê? Eles vão ficar sentadinhos no local e vão começar a autografar esse livro para as famílias e para os convidados. Gente, é um momento mágico, tá? É mágico. Isso vai ficar na imaginação de vocês, na mente de vocês, para o resto da vida. Por quê? O seu bebezinho de 6 anos, pela primeira vez na vida, após aprender a ler e escrever, ele está autografando um livro, a qual ele é um dos autores também, para o seu público, para os seus convidados. Então a gente costuma chamar essa noite de autógrafos dos alunos do São João Batista. Então a nossa culminância é essa, tá? A Denise é fantástica, a Denise é pedagoga, é nossa professora desde a fundação do ensino fundamental do Kids, mas a coordenadora da Denise, que é a professora Nébia, ela está conosco desde a fundação do São João Batista. Ela foi a primeira alfabetizadora, quase que ela me jogou algo em cima aqui agora, assim, ela foi a primeira alfabetizadora do São João Batista. Para vocês terem ideia do nosso know-how, né? A Nébia já alfabetizou lá nos primórdios, lá nos anos 2000, mais ou menos, um aluno. Nós tínhamos em sala um aluno. Nosso primeiro aluno alfabetizado, ele foi alfabetizado sozinho. Teve o privilégio de ser alfabetizado pela Nébia, sozinho em sala. Cassiano, Nébia, isso aí, Cassiano. Beijo, Cassiano. Estiver nos assistindo, seu Carlinhos, que era o pai dele. A mamãe não me lembra, não. Dona Marta. Seu Carlinhos, Dona Marta e Cassiano. Beijo para vocês. Foi nosso primeiro aluninho da alfabetização. E aí, depois a Nébia saiu, passou por várias escolas, com esse know-how todo, e hoje ela coordena a educação infantil do São João Batista e coordena todo esse trabalho que é feito com maestria pela professora Denise.
tá? Bom, aí vocês podem perguntar também o que é tão inovador no São João Batista, o que o São João Batista tem que as outras escolas, teoricamente, não têm, né? Então seria a divisão desde o início de professores especialistas em cada área. A nossa alfabetizadora, que é a Denise, ela é uma pedagoga por formação. Juntamente com a Denise, entra a professora de Educação Física, a nossa tia Carol, nossa querida tia Carol, Marqui também, porque a de Biologia também é Marqui. Entra a nossa querida tia Jéssica, de Música. Entra a nossa querida tia Sane, de Artes e Cultura. E vai entrar o recheio do bolo, né, a cereja do bolo, que é a nossa teacher, a Juliana, ou a nossa teacher Tereza, que é a professora do bilíngue. Aí depende de cada momento que a Nébia faz uma mescla de cada uma, em cada determinando a série que a criança estiver. Então esse é o diferencial, já ter uma professora diferenciada, várias pessoas diferenciadas, mas isso acontece desde o Kids 1 até o terceiro ano do ensino médio. Então esse é um diferencial. Aí agora vamos falar um pouquinho do bilíngue, né? Quem já tem filhos aqui conosco sabe que esse processo é um processo, eu acho encantador. Toda vez que eu ouço uma apresentação, que eu vejo essas crianças apresentando, é impossível você não chorar. Primeiro, que as professoras de música, elas fazem com maestria o treino dessas crianças, então elas cantam com compasso, cantam com uma... Fala, como é que é? Não é compasso, né? Com uma afinação. Elas cantam com afinação, com ritmo, com compasso, com harmonia, com dicção perfeita. E as professoras do inglês fazem com que esse inglês saia tão perfeito e tão fluido que é impossível você não chorar. Então, a cada apresentação que eu ouço dessas crianças, seja do Kids, seja do fundamental, do primeiro ano que eu estou falando agora, ou seja de crianças até o 5º ano, é um show de perfeição. Então, as pessoas perguntam se o inglês realmente funciona. Tá aí. Quem já teve uma apresentação, quem já viu uma apresentação das nossas crianças, cara, vai ver que funciona perfeitamente bem. Eu já falei isso até os 20 anos de idade, mais ou menos, não vou nem pegar tão longe assim, pode pegar um pouquinho mais baixo, tem 2 partes do nosso cérebro que não está formada. O neocórtex, que é a casca, a parte externa do nosso cérebro, ela não está totalmente formada ainda. E é ela que é responsável pelo processo de palavras, de sons, né, de escrita. Quando você começa a plantar nesse terreno uma língua inglesa, por exemplo, o que vai acontecendo? A língua inglesa vai crescendo junto, vai se formando junto com o cérebro. Então, não tem como essa plantação dar errado. Essa plantação vai crescer num terreno muito fértil, né? Então, o inglês realmente é uma coisa... Aliás, qualquer habilidade, né? Aqui vai uma cola. Qualquer habilidade que você queira ensinar para o seu filho, seja música, seja língua estrangeira, seja artes, qualquer habilidade. Outro dia eu estava conversando com o pai aqui, na hora do intervalo, e ele falando comigo assim, eu quero ensinar xadrez para o meu filho, ou seja, um jogo de estratégia. Eu falei assim, ensine antes dele fazer 12 anos. Por quê? Ele vai ter muito mais probabilidade de ficar muito bom, de ficar sensacional no jogo de xadrez, porque ele não está com o cérebro totalmente formado ainda. E aí isso vai virar um cimento no cérebro dele. No bilíngue, há tradução de palavras? Há tradução de palavras soltas? Não. A resposta é não. A gente não é um cursinho de inglês. O que é ser bilíngue? Agora eu estou falando um pouco do bilinguismo já, porque a alfabetização tem o bilíngue. E os pais ficam um pouco preocupados com isso. 2 línguas ao mesmo tempo, será que as crianças vão aprender? Então vamos lá. Primeiro, há tradução? Não, não há tradução. Todo o conteúdo ensinado, ele é contextualizado. Ser bilíngue é você aprender 2 vezes. Você aprende primeiro língua portuguesa, um determinado conteúdo, depois você vai aprender língua inglesa. Ou você aprende língua inglesa e depois você vai rever língua portuguesa. Não há obrigatoriedade de que esse conteúdo seja dado em português para depois ser dado em inglês. Pode ser na ordem que aparecer. O importante é que essas crianças vejam o conteúdo 2 vezes. Por isso que a sedimentação do inglês fica tão forte na cabecinha delas. Por quê?
Elas veem o conteúdo em português, veem o conteúdo em inglês, ou veem o conteúdo em inglês, depois vem em português, sedimenta o conteúdo e sedimenta a língua. Então, a qualquer momento que o seu filho entrar aqui no São João Batista, mesmo que ele nunca tenha tido contato com a língua inglesa, esse conteúdo vai sedimentar na cabeça dele. Por quê? Não há vocabulário solto. A gente não fica ensinando, por exemplo, uma palavra solta e a tradução daquela palavra. A gente contextualiza. Há uma série de recursos didáticos em nossas salas para que todo esse conteúdo seja contextualizado e seja sedimentado da melhor forma possível na cabeça do seu filho. A criança usa a língua, isso aí. Hoje mesmo eu estava conversando um pouco com a Patrícia Piran, que é a coordenadora do ensino médio, né? Aqui no colégio a gente não tem coordenador específico, mas em tese a Nébia ficaria com educação infantil e fundamental 1, a Renata com fundamental 2 e a Patrícia com ensino médio e pré-vestibular. Mas as três cuidam de todas as áreas. E hoje eu estava conversando um pouco com a Patrícia Piran, que é coordenadora do bilíngue, né? Ela que é responsável pela implantação do bilíngue aqui na escola também. E ela estava me falando o seguinte: Alexandre, lá na alfabetização, como as crianças vão evoluindo na escrita e na leitura, na L1, que é a língua portuguesa, automaticamente eles vão melhorando muito o listening e o speaking dela. Porque o mais importante para a gente, se você quer que seu filho escreva em inglês, né, palavras soltas, escrever, qualquer curso vai dar isso para o seu filho. Né? Eu não tô me desfazendo, eu estou falando método, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me entenda errado. Escrever em inglês, você pode botar seu filho a qualquer momento que ele vai aprender a escrever bem inglês. Observem, qual é a maior dor dos pais e dos alunos? É o listening. As crianças têm muita dificuldade de ouvir em inglês. Por que tem dificuldade de ouvir em inglês? Porque na maioria das vezes aprendem palavras soltas. Não pode ensinar palavra solta para as crianças, tem que estar contextualizado. E a outra maior dificuldade é o speaking. Ou seja, ela tem dificuldade, primeiro pela vergonha, né? Porque as crianças às vezes são muito envergonhadas, são introvertidas, são tímidas e têm medo de falar. E aí ela aprende a fala também. Aqui no colégio, a gente trabalha incessantemente o listening e o speaking. As crianças só vão passar a escrever em inglês no segundo ano do ensino fundamental, a partir do momento que ela está apta a escrever na L1. Tem aqui uma pergunta da Cíntia Souza. Se a criança desenvolver muito bem a L1 e não tiver mente de desenvoltura na L2, ele será reprovado? Não, Cíntia, não. Olha só, é um processo, não há essa questão de reprovação, esqueça isso. Eu acho, as pessoas acham muito engraçado, eu acho muito engraçado, o pessoal, todo mundo acha aqui que as crianças, o Kids 1 já faz um simulado de química, de física. Isso não existe, gente, isso não existe não, tá? Essa é brincadeira. Se ela desenvolver muito bem a L1, automaticamente ela vai desenvolver a L2 também. E a L2, a gente quer que ela desenvolva só no listening e no speaking. Ela não vai escrever nada. Enquanto ela estiver até o final do primeiro ano do ensino fundamental, ela não escreve nada na L2. Para quê? Para que não haja exatamente aquela confusão que eu falei no início. Dela não trocar as sílabas, trocar as vogais, trocar as consoantes. Então ela não escreve nada. Ela só vai passar a escrever em inglês a partir do momento que a língua portuguesa estiver muito bem trabalhada, muito bem sedimentada na criança. Ok? Então, essa sua preocupação, Cíntia, foi legal, mas pode ficar tranquilo que ela não será reprovada. Qual é o nível de fluência da professora do bilíngue? Eu já falei isso aqui. Elas não são professoras normais, elas não são professoras que dariam aula só em cursinhos. Elas passam por toda uma sabatina da Twice Brasil. Elas têm que fazer cursos para serem aprovadas, além de uma sabatina oral e escrita. Então, um processo bastante rigoroso, né? Parabéns a Juliana, parabéns a Tereza por estarem junto conosco. Eu tenho certeza que a Ana Maria tirou o couro de vocês, tá? Ana Maria é a chefona, vamos dizer assim, a chefona, é a gerente, né? Gerente não, porque gerente ficou feio, mas é a supervisora. É a supervisora do Twice Brasil, tá? Manda show, viaja o Brasil inteiro só fazendo esse trabalho com todas as escolas. Eu já respondi isso aqui, se meu filho entrar no meio do processo, ele vai aprender ou vai ficar por fora da turma? Ele vai entrar.
ele vai aprender. Mesmo que ele entre no 5º ano, olha só, olha, nós estamos falando aqui de alfabetização, mas vou dar uma dica. Se seu filho entrar no 5º ano do ensino fundamental e nunca ter tido contato com bilíngue na vida, ele vai aprender a língua inglesa lá no 5º ano, ok? Por quê? É tudo contextualizado e é tudo feito para que ele haja repetição. Então, ele vai ter oportunidade de aprender. Quem tiver dúvidas sobre esse tema, esteja conosco na semana que vem, dia 15, às 20 horas, que nós iremos tratar bem sobre esse assunto aí. Uma criança que é bilíngue, já falei também isso aqui, mas uma criança que é bilíngue, ela é bem diferente das outras, por quê? Ela vai ter muito mais foco, vai ter muito mais concentração, ela vai ser uma criança multitarefas, nesse mundo que a gente vive hoje, ser uma criança multitarefas é muito importante, além dela ter muito desenvolvido o listening e o speak, ok? Isso é primordial. Eu acho que o listening é a questão primordial. Para quem já foi para fora do país, né, e eu tenho muitos pais que estão me assistindo aqui, que eu tenho certeza que já foram para fora do país, eles observam quão difícil é entender um nativo falando. É como nós falando, nós recebemos agora uma criancinha americana e a gente fala cheio de sotaque, ela tem uma dificuldade de entender. Então seria como nós estivéssemos lá nos Estados Unidos também. Tá? O bilinguismo atrapalha a alfabetização? De forma nenhuma, ajuda. Porque o bilinguismo faz com que a criança crie foco, crie atenção e vai ter muito mais raciocínio. Então, ele ajuda no processo de alfabetização. Pessoal, eu acho que foi muito legal. Obrigado pela presença de todos. Enquanto isso, vivam fortes, vivam felizes e vivam apaixonados pela vida. Que Deus abençoe todos vocês.